querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, estamos unidos aqui através deste vídeo para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho do dia. Desde já, eu peço que você compartilhe este vídeo com todos os seus vizinhos, com todos os seus colegas, com todas as pessoas que merecem ver, que merecem ouvir e que merecem também fazer sua reflexão particular, baseada, inspirada nas palavras que serão usadas aqui neste vídeo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como não podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, sempre é motivo de alegria nos reunirmos para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho do dia. E hoje o Evangelho que acompanha esta liturgia do dia de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Mas antes de realizarmos a reflexão do Evangelho em si, nós hoje também celebramos a memória de São Luís Gonzaga, este santo considerado patrono da juventude. São Luís Gonzaga nasceu no ano de 1568, na corte de Castiglione, na Itália. Era o primogênito de Marta Tana de Santena e de Ferrante Gonzaga. Pertencia à nobreza. Sua mãe o orientou na formação cristã. Já seu pai queria que ele fosse príncipe. Sua família tinha muitos bens, mas desde cedo Luís renunciava. Deixava-se ser influenciado pelo amor de Deus. Com 10 anos de idade, se consagrou a Nossa Senhora e dava testemunho do Evangelho no meio da corte. Também aos 10 anos, descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre. Quando seu pai soube disso, tentou de todas as formas fazer Luís desistir de seguir sua vocação. Com 14 anos de idade, decidiu renunciar às coisas do mundo para buscar as coisas do céu. Entregando-se à caridade, ingressou no noviciado jesuíta. Após essa etapa, foi para Roma iniciar os estudos de teologia. Entrou para a Companhia de Jesus, onde viveu durante 6 anos. Neste período, uma grande epidemia se espalhava por Roma, a pandemia do tifo, deixando muitas vítimas. Compadecido com os doentes, Luís foi às ruas e carregou um enfermo em seus ombros que ali se encontrava contaminado pelo tifo. E Luís levou aquele enfermo nos ombros até o hospital.
E com apenas 23 anos de idade, Luís adoeceu por conta de ter contraído o tifo e faleceu no dia 21 de junho de 1591. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 1726, sendo proclamado patrono da juventude. Suas relíquias estão na igreja de Santo Inácio, em Roma, e é venerado no dia de sua morte. E essa imagem que vocês estão vendo agora é a imagem de uma das relíquias de São Luís Gonzaga, a relíquia de seu crânio. E é bastante bonito, no dia de hoje, que celebramos a memória de São Luís Gonzaga, ver esse exemplo e essa doação de São Luís pelos mais pobres. E nós podemos associar a figura de São Luís Gonzaga à figura dos médicos, dos enfermeiros, que nós hoje em dia estamos praticamente dependendo deles, e graças a ele, graças a todos os enfermeiros, todos os médicos que estão à frente, tentando combater esta terrível pandemia do Covid-19, é graças aos médicos que muitas pessoas estão vivas. É graças aos cientistas também. No mundo marcado nesses 1 ano e meio de pandemia que está nos assolando, onde muitas pessoas estão falecendo, na época de São Luís Gonzaga, estava uma terrível pandemia em Roma, a pandemia de uma doença chamada tifo. E no período que São Luís Gonzaga chegou à Companhia de Jesus, onde ele viveu, uma grande pandemia se espalhou por Roma. E estavam tentando retirar as pessoas, principalmente as pessoas que estavam nas ruas, e colocá-las em um outro lugar, em outros lugares, sem ser nas ruas, para que elas não contraíssem esta doença. E São Luís Gonzaga foi às ruas em busca de pessoas para tirá-las de lá. E ele encontrou o enfermo, praticamente morador de rua, que estava enfermo, e ele carregou esse enfermo em seus ombros. Podemos até associar esta figura, esta imagem de São Luís Gonzaga, podemos assemelhá-lo à figura do bom pastor, essa figura do bom pastor que carrega a ovelha nos ombros. São Luís Gonzaga carregou um enfermo. E por conta disto, infelizmente, São Luís Gonzaga contraiu o tifo. E com apenas 23 anos, ele acabou falecendo. Olha que triste. Olha como isso se encaixa nos dias em que nós estamos vivendo. Esse tempo da pandemia aí, que muita gente está achando que é brincadeira, que vale a pena ficar na rua durante esse tempo. Essas pessoas, para mim, no meu entendimento, elas não têm amor à vida. E quando eu digo isto, não é questão política, é questão do amor ao próximo que Jesus insistiu
em praticamente todo o tempo que ele conviveu aqui na Terra. É questão de se eu quero o meu bem, se eu quero o meu bem, eu devo cuidar do meu próximo. Se eu não quero que façam aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não vou fazer. São Luís Gonzaga nos dá esse exemplo bem belo. O exemplo de sair, ir ao encontro do pobre, acolher o pobre, cuidar do pobre, evangelizar o pobre. E é uma pergunta que nós temos que nos fazer, principalmente no dia de hoje. Será que eu tenho tentado, pelo menos, cuidar do pobre? Será que eu tenho, pelo menos uma vez, parado para dar atenção ao pobre? Será que alguma vez eu dei alimento ao pobre? Será que pelo menos alguma vez eu fui educado com o pobre? A prova disso é a prova que São Luís Gonzaga fez, bastante novo. Na verdade, a sua trajetória já começa desde pequeno, porque graças à sua mãe que ele foi instruído na doutrina cristã, porque seu pai queria que ele fosse príncipe, seu pai queria que ele ficasse, que ele gostasse das coisas do mundo, das riquezas do mundo. Já a sua mãe o instruiu a seguir o caminho do céu, a buscar as coisas do céu. Tá aí o exemplo da catequese, o ministério da catequese. Eis a prova de que a catequese começa na nossa casa, não começa na igreja, começa na nossa casa através do exemplo do pai e da mãe, através do reflexo do pai e da mãe, reflexo da família. Se a família é realmente cristã, se a família realmente busca o céu, se o pai e a mãe procuram ser ótimo exemplo para o seu filho, para a sua filha, seus filhos, suas filhas, eles vão ser um belo exemplo para que seus filhos busquem também o céu como eles querem. Então a catequese começa da nossa casa e continua na igreja. A missa é uma catequese. A celebração da palavra é uma catequese. Tudo que nos une para mais perto de Deus é uma catequese. Não vamos buscar as coisas do mundo, não. Vamos buscar as coisas de Deus. Vamos ser cegos para as coisas do mundo, mas vamos enxergar as coisas de Deus. Com apenas 10 anos de idade, São Luís Gonzaga se consagrou a Nossa Senhora. Olha aí a importância da criança gostar de Nossa Senhora. A criança deve amar Nossa Senhora, porque Maria também é nossa mãe. Então, uma dica a todos os pais e a todas as mães: não eduquem suas crianças, não eduquem seus filhos como se eles só tivessem você de mãe. Ensine a eles que a imagem que eles encontrarem de Maria em qualquer igreja, em qualquer capela, é a imagem da Mãe do Céu. Muita gente, principalmente quando a criança ainda é pequena, e a criança aponta e muitas das vezes pergunta o que é,
Muitos pais e muitas mães dizem é papai do céu, é mamãe do céu. Eu acho muito bonito a mãe e o pai que incentiva e que ensina a criança em qualquer momento, em qualquer circunstância. Esta aí é a principal característica da vocação da maternidade, da vocação da paternidade. Apoiar e instruir a criança dentro da igreja para o caminho de Deus, para mais perto de Maria. Com 14 anos de idade, São Luís Gonzaga renunciou todas as coisas do mundo, para estar mais perto de Deus, para buscar melhor a doutrina cristã. E também aos 14 anos, ele decidiu que queria ser padre. Por isso que eu digo que feliz é o jovem, feliz é o adolescente que desde cedo, que desde pequeno, já sente no coração o chamado de Deus para o sacerdócio. Para o sacerdócio. Feliz é a menina. Lembremos-nos de que não existe vocação apenas para padre. Também existe a vocação religiosa, a vocação das meninas, também dos meninos, né? A vocação sacerdotal, vocação religiosa. Então, feliz também é a menina que desde cedo aspira às coisas celestes, às coisas de Deus. É exemplo de São Luís Gonzaga, considerado patrono da juventude. E São Luís Gonzaga foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 1726 e proclamado também pelo Papa Bento XVI patrono da juventude. E as suas relíquias se encontram na igreja de Santo Inácio, em Roma, e Santo Inácio é venerado no dia de sua morte. Portanto, hoje, dia 21 de junho, dia em que celebramos e que lembramos da morte de São Luís Gonzaga, também veneramos a sua importância na igreja e no mundo inteiro. E esta foto que você está vendo é a foto de uma das relíquias de São Luís Gonzaga, a relíquia de seu crânio. E que, a exemplo de São Luís Gonzaga, possamos buscar desde cedo as coisas do alto. E o resumo que o Evangelho de hoje nos deixa é de não sermos hipócritas, para não cairmos na tentação do pecado e que possamos enxergar a trave que permanece no nosso olho, que apenas nos coloca para ver os defeitos dos outros, para ver os erros dos outros, e não nos permite enxergar o nosso próprio erro. Que possamos a cada dia ter a confiança em Jesus e sermos mais solidários para com o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, agradeço você que participou deste momento de reflexão junto conosco. Mais uma vez, peço que você compartilhe com todos os seus vizinhos, seus colegas e amigos, para que eles também possam refletir e meditar junto conosco. Lembremos-nos também de que a novena de São Pedro, nosso segundo dia, convido você a rezar junto conosco. Vamos agora fazer o sinal do cristão, o sinal da cruz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.